O Papo Base de hoje fala com o ex-vereador, o ex-vice-prefeito e hoje tá descansando, tá tranquilo. O Papo Base de hoje é com Luiz Henrique Martins, o Cuica. Mas antes de começar esse papo, que vai render bastante, eu peço para que você se inscreva no canal, dê um like, deixe seu comentário. É muito importante para que a gente possa cada vez mais estar expandindo e melhorando o nosso projeto Papo Base. E também você pode assistir essa e outras entrevistas no www.radiomarconi.net. Luiz Henrique, prazer bater esse papo contigo. Tá tranquilo, tá descansando. Tranquilo. Agora a política ficou um pouquinho de lado, trouxe mais a família. E como é que tá essa vida fora da política? Bem-vindos, né? Pepeca, Danilo, ao Rio Carvão Alto, né? Bonito, lugar muito bonito, por sinal. Sim. Uruçanga deveria conhecer mais esses lugares do interior. Talvez é o lugar assim onde a degradação ambiental pegou mais pesado, né? Uhum. Mas ainda teve alguns lugares, aqui é um contraste, por exemplo. Uhum. Né? Aqui nós temos uma das nascentes do Rio Uruçanga, aqui na minha residência, e é um contraste com o local que vocês passaram antes, né? Mas a gente espera assim que o homem aprenda com os erros do passado e cada vez que dá pra arrumar e dá pra melhorar. O que a gente assistiu agora no caminho, a gente vê ali que tem um pouco de degradação, um pouco não, bastante, mas se um olhar empreendedor, tem futuro também esse lugar, né? Com certeza. Tá, e Cuica, me conta, a política tá em stand-by? Com certeza, não. A vida agora, tá bem mais sossegada, bem mais tranquila. Foi uma opção que eu tive, né, Angel? E né, eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta e não dava para seguir na política, até por questões pessoais. Certo. E eu tomei, eu acho, a decisão correta. Eu quero fazer uma pergunta para você, que isso não é novidade para você também o que eu vou falar. É muito sério que você foi um dos vice-prefeitos mais atuantes. Você recebe muitos elogios da sua seriedade, da sua luta, do seu empreendedorismo. Muitas vezes falaram que você tem uma mão muito, aliás, as duas mãos muito fortes na gestão na qual você e o Johnny fizeram. Mas a pergunta que eu quero fazer, por que naquele período você não era candidato a vice, mas porém apoiou o Sorato, que era o PT, por que perderam a eleição? A eleição com o Sorato? Eu não era vice. Não, mas o Sorato era vice. Falando da... que você apoiou o Sorato, que era vice. Com certeza não tem relação com o nome do Sorato. Né? Eu sempre falo, né? Eu já falei em algumas entrevistas, eu acho que perdeu por achar que estava ganho. Né? No comodismo Comodismo, as primeiras pesquisas analisadas deixavam claro essa situação, e aí acaba... O próprio PP entendia que era quase, não impossível, que nada é impossível, mas era muito difícil a vitória, né? Os números eram favoráveis, a pesquisa mostrava isso, as primeiras pesquisas, só que nós não fizemos pesquisas nos últimos 15 dias, e ali a eleição virou e a gente percebia, depois a gente ficou sabendo através das pesquisas do adversário, e a gente já sabia no final que a coisa ia ser difícil. Certo. E Luiz Henrique? Só que, como eu falei, né, errou por achar que estava ganho. Esse foi a falha. Menosprezou o adversário, e isso não se faz porque em Uruçanga nós temos duas forças claras, né? Que é o PMDB e o PP, Partido Progressista. Então nenhum lado pode menosprezar o outro, porque os dois lados são fortes. E aí é matemático, né? Um partido pedindo e olhando a pesquisa e vendo que dava para chegar, e o outro acomodando, deu o que deu. E fizeram uma gestão, você e Johnny, uma gestão que muita gente considera também uma das melhores até então. Muitas obras. Eu sempre digo, eu sou fã da obra aqui do asfalto do Rio América, isso foi fundamental para essa comunidade, né? E tantas outras. Qual a experiência, qual a lembrança, o que te deixa de legado essa gestão tua e do Johnny para tua vida, seja pessoal ou pública, enfim?
Assim, ó, eu já exerci algumas funções na minha vida, mas o executivo, ele é pesado? É pesado. Assim, ó, mas eu acredito que o que eu e o Jones fizemos, assim, no nosso período, nós nos doamos, né? A gente fez o máximo que a gente podia fazer dentro das circunstâncias da época. Nós pegamos um período de crise, né, no país. É só pegar os números da administração do município de Uruçanga, a arrecadação caiu muito no nosso período. Nós iniciamos uma administração com 3 milhões e 800 mil de arrecadação. É pouco, né? Hoje Uruçanga está com mais de 6 milhões. Então nós pegamos um período de crise. Nós pegamos a saída da presidenta Dilma, que é um período que dá uma instabilidade política. E nós conseguimos, aí onde foi a nossa felicidade, nós fomos habilidosos em captar recursos, tanto na esfera estadual como federal. Claro, nós tínhamos os partidos nossos no poder, claro, mas tanto eu como o Johnny, nós já estávamos na política antes mesmo de exercer o cargo. Nós já éramos ativos. Sim. Então nós já tínhamos um leque de amizades que isso influenciou. E nós fizemos uma administração, né, sem pedir dinheiro a banco, então foi com recurso próprio e captado fora. Isso aí, claro, aí para uma futura administração é mais tranquilo que pega uma prefeitura que não está tão engessada. Né? Na entrevista do prefeito Gustavo esse ano com a gente, ele falou sobre espiral da morte, que pegou uma prefeitura onde o crédito não era tão... Não estava com tanto crédito na praça, assim podemos dizer, falou... explicou também a questão, porque uma hora era 14 milhões, uma hora... O Luiz Henrique, que eu sei que ouviu a entrevista e tudo mais, como é que recebeu essa declaração do prefeito Gustavo? Eu não gostei. E eu acho que assim a gente tem que dar um basta. Tanto, eu falo assim, né, quanto ao Johnny mesmo, quanto ao próprio Gustavo. As lideranças, eles têm que dar um basta nessa comparação, nessa... É prejudicial isso ao município, não, né? Não é, porque daí é prejudicial, porque assim, ó, aí a militância não adianta, gosta. E aí é assunto para bares. Vamos lá. Como que uma administração estava com tanto problema financeiro e as contas são aprovadas no Tribunal de Contas? Poxa, não dá para... Assim, ó, então é mais fácil falar a verdade do que ficar distorcendo para às vezes enganar as pessoas com menos conhecimento. Na entrevista que ele concedeu para ti, o prefeito ele esclareceu de uma forma mais correta. Certo. Ele deixou claro que os 2 milhões é do nosso período, que aquele 14 milhões que falava lá no período de campanha, no período de debate, que ele mesmo falou. Depois que falaram no jornal, foi 14, foi 9, agora é 2. Daqui a pouco a gente está com crédito. Mas assim, ó, tem que jogar aberto. Certo. O grande detalhe que essa administração atual está pagando é por quê? Porque teve uma mudança numa lei, ele mesmo já explicou na outra entrevista, que os precatórios tinha 15 anos para pagar. E agora apertou, em 5 anos. Ou seja, tu entra com uma ação judicial agora, leva 20 anos na justiça para transitar em julgado. Depois de transitar em julgado, tinha 15 anos para executar o município. Então, levava 35 anos. Então, essas dívidas aí, muitas delas... são da década de 60, 70, 80. Dentro desses 2 milhões? Não, dentro dos 14. Dos 14. Os 2 milhões é do nosso. Sim. Eu nunca neguei. E tinha o precatório, que é mais de 1 milhão, era obrigação do nosso período, mas não é dívida nossa, vamos dizer assim. Certo, não era do período nosso. Até porque precatório da nossa administração, nenhum transitou em julgado ainda. Porque não tem nada, então? Não tem do nosso período ação judicial. Certo. E esse cuidado nós tivemos bastante, tá? Eu lembro do treinamento que foi dado para o pessoal dos recursos humanos para a gente evitar o problema, porque tem que evitar o problema lá na raiz. Sim. Eu lembro de tanto a Sônia como o Fabiano fizeram cursos para nós evitar o problema na fonte, para evitar futuras ações, para evitar precatório. Então a gente foi tentar... Então eu sei que vai ter poucas ações geradas da nossa administração. Só que isso ninguém sabe, ninguém vai entender, porque se for mesmo vai ser daqui muitos anos para frente, se aparecer, né? Então, eu acho que tem que parar com isso aí, porque a comparação também, ela não é justa, porque vamos lá, dar um exemplo.
para ser uma comparação, ela tem que ser as mesmas circunstâncias. Vou dar um exemplo. São períodos diferentes. Teria que voltar na máquina do tempo, né? E a atual administração trabalhar no nosso período com as circunstâncias, as dificuldades nossas. E nós trabalhamos no período deles. Mas eu preferi o período deles, porque ganhar 14 milhões do banco sem pegar é bem mais fácil. Poxa, tu pegar 14 milhões e é capital de giro, né? Os recursos federais, eles vêm de uma forma... Marcados, podemos dizer assim? Vou dar um exemplo. Esses asfaltos para o interior. Antes não tinha como fazer. Não tem recurso federal para asfaltar interior. Simples assim. Foi asfaltado esse trecho aqui do Rio Salto. Eu sei a dificuldade e quantas viagens eu fiz na Caixa Econômica para tentar solucionar o problema, porque aqui chega um trecho que muda o nome da rodovia e eu acho que no período ainda da administração do Zen, eles urbanizaram um trecho para poder vir, porque se é área rural não vem. Lembro desse então, detalhe. Então tudo isso, aí claro, hoje na capital de giro tu faz o que tu queres. Pegou dinheiro. É menos burocrático, mais rápido de fazer. Então assim, não se pode fazer comparação, porque tanto a administração atual como a nossa, deu o máximo de si nos períodos deles. Entendeu? O Luiz Henrique aprovaria um empréstimo desse na sua gestão? Só se eu tivesse na circunstância, no local e na posição do prefeito. Eu vendo de fora, eu pegaria. Certo. Eu lembro que o Marquinhos me constou assim, eles pegaram um período também de transição de governo. Eles pegaram um período Temer, que era um mandato tampão. Porque nós pegamos, por exemplo, Lula, Dilma. Mudou o governo, quem pegou essas mudanças, mas não mudou o partido, a linha de raciocínio. Ali mudou totalmente. Então, ficou um período ali, uma vacância ali, um vazio que era difícil captar recurso federal. Até também por conta da crise econômica. Claro. Então, eu lembro de eu, no meu trabalho na Justiça, levar uma intimação para o Gustavo e ele disse para mim isso no meio de 2017 ou meio de 2018, eu acho que era final de 2017 talvez. Ele assim, o que é que eu fiz da minha vida? Ele se lamentou comigo. Ele sabe o que eu estou falando, ele disse isso para mim. Por quê? Ele estava vendo, caiu num momento errado de ter que pagar coisas relacionadas ao precatório, que aí muito dinheiro da prefeitura acabava indo para coisas que não realiza a obra, e ele estava vendo que ia terminar o mandato e eu não ia deixar um legado. Certo. Foi o que eu senti na lamentação dele. Obviamente, vem uma oportunidade de pegar 14 milhões para não pagar no mandato dele e ainda depois pagar parcelado. Eu acho que qualquer um faria isso, porque tu te elege, tu quer fazer alguma coisa para tua cidade. E aí tu já pensou, tu terminar o mandato e tu pagou dívidas, que é verdade, mas como eu falei, deixando claro, não é do mandato nosso. Sim. Né? Porque o do mandato nosso é um valor pequeno. Certo. Dá 2 milhões, a arrecadação do município é mais de 6. Né? Até eu achei que, como fez a pergunta, voltando, o prefeito foi infeliz no falar a palavra espiral da morte, usou vocabulários e palavras assim, não é legal isso aí, porque aí, para quem não entende, parece assim que nós deixamos a prefeitura quebrada. Aí não é assim, né? Tanto a prefeitura não tinha nenhuma certidão positiva de débito, era tudo negativo, podia pedir débito, pedir crédito em qualquer lugar. Classificação, claro, momentos e momentos. Nós passamos pela pior crise da história, né? História do país, né? Até quando eles falam ali, que é outra coisa que, devia parar de falar e tá todo dia na rádio. Aí depois, a gente não dá a resposta, não é o meu estilo dar resposta às provocações do ex-prefeito. Mas tá todo dia na rádio uma provocação. Dizendo que foi enxugado a folha de pagamento. Não foi enxugado. Só se enxugaram com gelo. Né? Não tem como. Porque... Você já fez o levantamento na gestão de você? Tinha mais ou menos ou isso você não? Os números são bem próximos. São próximos. Bem próximos. Eu não sei o pico nosso e o pico dessa administração. Até onde eu sei tem um pouquinho nos picos, talvez essa administração tenha um pouquinho a mais que a nossa. Certo. Até porque não vai ser muito diferente, porque os programas são amarrados. O grupos de ESF, 8 grupos. O programa federal já diz, tantas enfermeiras, tantos técnicos, um médico, um dentista. Então,
Então não adianta ficar falando isso. O que eles ficam falando é em percentual. Vou dar então aqui um exemplo prático. Tens uma empresa, Pepeca, que arrecada 1 milhão. Tu gasta 500 mil com folha. Dá 50%. Ok. Se tu arrecadar mais 1,5 milhão, a tua folha vai continuar 500. O teu percentual vem para quantos? É 1/3. É 1/3. Então não pode assim, menosprezar a inteligência das pessoas e ficar batendo nisso. Poxa, todo mundo tá vendo aí, tem bastante pessoas na prefeitura. Vamos pegar em dinheiro vivo. Quantos milhões foi gasto com folha na administração anterior? Quantos foi nessa? Certo. A atual gastou mais dinheiro. Entendeu? E tá todo dia no rádio dizendo que enxugou, austeridade. Então, assim, ó, eu não estou dizendo que eles não estão fazendo o dever de casa. A tua avaliação dessa administração? Eu vou falar de novo. Eu posso falar mais da nossa que eu fazia parte, né? Mas como cidadão, como Luiz Henrique cidadão? Eu acho que há algumas coisas certas que eles estão fazendo. Por exemplo, que eu acho que foi uma falha nossa. Eles firmaram o pé na área industrial. Por que na época de vocês não deu? Teve questões ambientais. Foi pesado isso aí, né? Bastante, né? Assim, mas assim, eu acho que faltou a gente firmar o pé ali. Eu admito isso. Particularmente, eu sempre pedi para bater firme ali, né? Mas daí, eu não tô também aí culpando o Johnny. Claro, que ele procurou, aí se questionava, o local do terreno... Pois é, o local, se falou muito. Falava muito, o local não foi o local certo, a questão ambiental... Mas o problema tem que ser enfrentado. Então, quem comprou, acho na época o terreno foi a administração do ex-prefeito Zen. Se foi feliz ou não, ele tomou uma atitude. Então, eu acho que era o que nós tínhamos. É melhor ter essa área. No futuro se consegue uma outra, mas vai em frente. Então, eu acho uma decisão acertada. Não sei que resultado vai dar assim a princípio, né? Porque um dos problemas do Uruçanga é a energia. Isso sim, né? Agora... Lá, a área eu acho que é da Cooper Cocal. Sermofu, é cooperativa, não é Força e Luz. Que são empresas que pagam menos tributo e por isso elas conseguem um preço melhor na energia, né? Elas têm isenções, as cooperativas. Então, eu acho que vai ser uma decisão correta, né? Não virou ainda realidade, mas acredito que vai virar logo. Até foi quem deu o pontapé inicial foi, eu acho, o vice-prefeito, né? Décio da Silva, Então, assim, outra decisão correta. Eles estão esse dinheiro aplicado, colocar asfalto, um acesso interior, perfeito, eu acho que eles estão corretos. Então eu não vou dizer que é uma administração ruim, né? Só que eu não tenho essa condição de avaliar bem. Eu só sei que ficou muito mais fácil para administrar e salvou, tá? Vamos falar a palavra bem certa. A administração está salva pelo empréstimo, senão não estaria salva. E a população não quer saber do empréstimo, ela quer saber que faça a obra. Até porque... porque tem que realizar, né? Tem que fazer. Até porque onde é aplicado também, isso eu concordei com o Gustavo, prefeito. Por exemplo, saiu o asfalto lá para o Rio Maior. Já tem 2 estabelecimentos que já vão sair lá. Então, vai se pagando, obviamente, é um dinheiro muito alto. Mas ele consegue, pelo menos, viabilizar esse empréstimo, né? Se desenvolvendo. E tem a questão pessoal, né, Luiz Henrique? Você que estava há 30 anos com a sua casa, não podendo abrir uma janela, porque tem a questão da vida, que é importante também, né? Não tenho dúvida disso. Então, como eu falei, a população ela quer resultado. Claro, a gente tem que torcer também para a economia ajudar. Porque às vezes o índice de correção, dependendo da circunstância, pode essa dívida ficar difícil para umas futuras administrações. Mas o prefeito ele falou bem claro que, no entendimento dele, se paga fácil a dívida. Então, a dívida vai ser com juros uns 23 milhões. Só eu acho engraçado que para pagar 23 milhões é fácil. Mas os 2 milhões nossos era difícil. Claro que daí vira política o discurso, né? Mas vale ressaltar também isso. Sim, mas então, como eu falei, talvez eu na condição dele, eu sendo eleito, querendo fazer algo para a cidade, me sentindo amarrado, vem um empréstimo desse, eu acho que tu quer deixar algum legado para a cidade. Então, até porque as coisas, como tu falou, né? Vai melhorar o desenvolvimento, a qualidade de vida das pessoas.
tem que ser feito, né? Então, eu só... Por isso que eu não gosto da comparação, porque a comparação só se tiver nas mesmas circunstâncias. Certo. Porque às vezes tu dá azar, ou eles deram azar na questão de cair os precatórios, que cairia pro Johnny caso se reelegesse, como também um futuro prefeito aí vai ter a sorte, que o que eu estou ouvindo do governo federal, uma coisa que devia ter sido feito há muito tempo, é fazer a distribuição dos recursos de uma forma mais justa, né? O dinheiro ficar mais no município. E também tem os royalties do petróleo. Então, tudo isso, numa futura administração, vai somar muito dinheiro. Como também, né? Uruçanga, né? O caso ali da Duratex, né? Uma simples decisão ali da Ceus, né? Abriu o mercado, a Duratex comprou, vem com potencial para investimento. Olha o que aconteceu. Eu ouvi na entrevista, né? Graças ao dinheiro do governo do estado e que investiu aqui na subestação aqui no bairro da Figueira, e o investimento da própria EFLU viabilizou a permanência, né? De outra linha de produção. Ou seja, a Lumasa também vai se expandir com relação a isso. Então, assim, um problema grave do Uruçanga, que aí é raiz, tem que bater na questão da energia, o preço. É isso que espanta a empresa. É isso aí, que é um custo fixo alto para as empresas. Ô Luiz Henrique, você falou da questão da energia, mas muitas vezes a gente escuta a declaração, principalmente do presidente do MDB, o Vanderlei Olívio Rosso, em defendendo a empresa EFLU, dizendo que a sociedade não vem, e até mesmo alguns órgãos de imprensa, não vem sendo tão justos com a empresa, né? Colocando toda a carga negativa do não desenvolvimento de alguns setores do município nas costas da EFLU. Você concorda com essa declaração ou não? O problema está somente na questão da energia ou está em outros parâmetros também? Não, é que assim, a empresa é uma empresa particular. É uma concessão que é dada para uma empresa, para uma família. E eles visam lucro. Claro. Mas óbvio que se eles tivessem as mesmas condições fiscais que a cooperativa, o preço seria menos. Você concorda com as cooperativas? Com a forma de como é feito esse subsídio para as cooperativas ter um valor abaixo? Tinha que ser tudo na linha de cooperativa, né? O que não pode é ter essa diferença, né? Uma cidade está a 5 quilômetros. A energia é um bem público. Aí é feito concessões. Aí é feito concessão para uma cooperativa e para uma empresa privada. O que não pode é ter essa diferença. Mas isso existe por quê? Porque tem o lobby da bancada rural. A bancada rural no Congresso é forte e aí ela consegue o lobby para as cooperativas e eles têm os benefícios. Né? Então, o correto era ser justo a concorrência entre as concessionárias. Porque aí a gente cobra da EFLU, mas eles pagam X de tributo. Porque é difícil competir com um negócio que tem um subsídio, então, né? Então, o subsídio de um é diferente do outro, né? Então, isso dificulta. Claro, aí a empresa teria que fazer o quê? Enxugar a empresa deles. Mas isso não vai ser o suficiente para refletir. Não, o que pesa é o tributo. É o tributo. Ô, Luiz Henrique, a gente falou do governo federal. Você é filiado ainda ao PT, né? Eu sempre brinco, uma opinião minha, que se todo petista fosse igual ao Luiz Henrique, teríamos um partido voando em questão de honestidade. O problema do país, o problema da corrupção, é o PT? Tá? E qual a tua avaliação dessa questão do Lula? Você já disse que você não é a favor do Lula livre, né? Você deixou isso bem claro. Agora já está livre. Agora já está livre, ainda, né? Mas qual a tua visão com relação a isso? O problema do país foi o PT ou é o PT? Não, a corrupção, ela vem lá dos primórdios. 1500. Não, bem antes. Bem antes de Cristo, né? Então, assim, vou dar um exemplo local. Nós não temos problemas locais do PT, Partido dos Trabalhadores. Santa Catarina, eu desconheço algum deputado, alguém que tenha sido condenado. Posso estar, porque teve várias prefeituras, talvez alguém foi condenado aí. Mas a gente tem várias condenações do Partido Progressista, que era até o número 1 na Lava Jato em números de denunciados.
PT era o terceiro, se não me engano, né? Era EPP, MDB e PT, se eu não me engano. Posso estar falando besteira aqui, mas... E na linha da corrupção, o Partido dos Trabalhadores estava em 8º. Mas assim, mas o que pegou? Pegou no PT. Por quê? Porque era governo. Era o presidente, né? E estava muito tempo no poder, o desgaste vem. Então assim, se tu falar com uma pessoa que é de extrema direita, tudo que tu vai falar, ele vai achar que tu é maluco, né? E o de esquerda acha que tudo que o Bolsonaro faz também é tudo errado. Então assim, eu, né, com a vivência, a prática, eu nunca fui comunista e nem socialista. Até porque eu não sou hipócrita. Porque tem pessoas, eu sou comunista, mas não divide nem o salário, né? Imagina os bens. Eu ouvi isso de uma pessoa. Então assim, a teoria, o mundo teórico é uma coisa. O porquê de eu ter me filiado ao PT na época? Era o partido que fazia o orçamento participativo, tinha o discurso de não usar dinheiro na campanha. Então, só que o partido vira governo, ele vai pegando os vícios que os outros também tinham. Então, assim, como eu estava voltando antes ali, Santa Catarina, tem pessoas do Partido Progressistas condenadas por corrupção, tem pessoas do PMDB condenadas, do PT eu não sei, mas nem foi governo. Não, mas tinha deputado federal, tinha estadual. Mas pegou, o carimbo foi no PT. Então assim, a gente percebe que é difícil fazer política pro PT. Nos momentos bons de Santa Catarina era ruim, imagina agora. Então é uma coisa assim que já não sei se foi marketing, mas é o desgaste, né? É muito tempo no poder. Então eu nunca nego que não teve corrupção no PT. Claro que teve. Lava Jato é de mentirinha. Claro que não, né? Aí tu falasse a questão do Lula. Muito antes dele ser preso, em reuniões aqui da estadual, eu omiti a minha opinião, né? Porque eu acompanhei os processos. Então eu não defendo mesmo. Também não vou dizer que as decisões do juiz também não tinham um cunho parcial. Tanto tinha que hoje ele culpa um governo que era oposição. Então, só que eu sei separar as coisas, né? Sim. E a vida já vai te ensinando assim, por exemplo, a esquerda fez coisas boas. Por exemplo, os direitos trabalhistas que as pessoas hoje têm foi luta de partidos de esquerda. Ou vai pensar que o partido de direita ia lutar? Não, é o partido de esquerda. Então, o empregado hoje ele tem muitas conquistas que foram lutas lá atrás. Da mesma forma, a questão ambiental. A questão ambiental está ligada à esquerda. O desenvolvimento está ligado à direita. Então, assim, a gente não pode... ser extremos também, né? Extremo. Não dá para ser extremo e nem para endeusar pessoas. O Bolsonaro está sendo um pouco endeusado, né? Pela população. O Lula tem gente que endeusa, não deve endeusar. O Bolsonaro tem gente que não deve endeusar. Até porque ele não é uma pessoa nova na política. Tá aí os filhos dele, né? Sim. Cheio de problemas. E problemas com corrupção. Então, eu acho que quem ficar defendendo cegamente um lado ou outro, acaba... Certo. E com relação ainda ao PT, Luiz Henrique, qual é o teu caminho dentro do PT? Eu vou até, assim, tornar público para ti aqui, né? Para ti, para todos os teus... Vem. E são bastante pessoas. Eu já até tinha comentado para ti informalmente, na última reunião do partido eu já manifestei, várias pessoas já sabem, eu estou me afastando e automaticamente o desgaste... O cordão umbilical vai se rompendo. É uma coisa difícil, sabe? É um relacionamento, ele vai... Há quantos anos você está no PT? Eu me filiei em 2000, acho que foi. 20 anos. Faz tempo. 20 anos, hein? Então, assim, eu vou formalizar daqui nos próximos dias, já tinha falado para algumas pessoas, mas nem por isso eu tô me desfiliando porque eu tô indo para outro partido que vou ser candidato. Não, esse é o primeiro pensamento. O Cuica tá saindo, tá indo para outro partido. Eu não vou dizer o amanhã se eu não vou me filiar, não vou participar da política, que a gente não pode dizer essa palavra que é forte, mas hoje eu tô feliz, tranquilo, relaxado. Como você tá agora? Como eu tô agora. Eu tomei a decisão certa, não me arrependo e acho que agora quanto ao PT já era uma coisa que eu até não sei porque eu não fiz ainda. Certo. Só que de forma alguma eu vou sair falando mal do partido, até porque eu fiz muitos amigos. As pessoas que eu me relacionei do PT, pessoas sérias, pessoas que trabalharam pro Estado, lutam. Então, assim, inclusive o PT de Santa Catarina não tem problemas. A própria Deli Salvati foi criticada, ela não tem uma denúncia contra ela.
até os inquéritos foram arquivados. Só que a imprensa matou ela. Por quê? Ela defendia o governo nos momentos mais difíceis. Aí tu tem desgaste. E não adianta, se eu falar dela, o pessoal vai sair dando... E sem ter uma condenação. Olha como é que é. Certo. Então, inclusive aquele trechinho ali, tu falaste só do Ramé, aquele trechinho do bar do Manduca ali, sim, até no início da Vila Romana, foi um pedido que eu fiz para ela, na hora assim ela concedeu. Foi no mesmo dia que o Johnny conseguiu o recurso para revitalizar a Praça Comunal. Mas aí, então, você vai vir a desfiliação, afastamento, mas para as eleições de 2020 o Cuica não está inserido em nada, né? Não tem... Não vou ser candidato. Até... Sempre eu digo que quando especulações existem, que o Cuica estaria próximo ao MDB, auxiliando de alguma forma nas eleições. O Cuica... É que a gente acaba... Cria um vínculo, né? Cria um vínculo, né? A gente fez parte da administração, cria até vínculos de amizades, né? Que é o principal, né? Que eu acho que é o maior, que é o vínculo que fica, então, né? É natural isso, assim. Agora, provavelmente a gente gosta, né? Quando eles falam que é uma cachaça... Eu tô fora, mas eu gosto. Mas aí é aquela cachaça moderadinha, né? Um pouquinho só, não, né? Não é alcoólatra, só de leve. Mas assim, eu gosto, alguém vem alguns amigos, até dessa atual administração, pessoas me procuraram. Pois você tem esse contato com... Já veio quantos amigos que eu tenho como amigos até da atual administração, que chegou até, né, como ele falou, não vai falar publicamente, mas elogiou, disse que os próprios funcionários falam da seriedade da nossa administração, que é a administração que trabalhou de forma correta. E quando a gente ouve isso de funcionário efetivo, é legal, isso é o que fica, sabe? Eu sempre falo assim, tem que evitar comparação. Eu acabei falando aqui algumas coisas que acabei comparando até em forma de responder, né? Claro, mas mais resposta também. Mas assim, tem que parar com isso. Para poder seguir. Claro que vai ter oposição, tem o lado bom da oposição que cuida do administrador, isso tem o lado bom. Mas assim, as circunstâncias são diferentes e eu acho que cada um fez o máximo que podia dentro das circunstâncias do seu período. Certo. Entendeu? Agora, o que não pode é ficar querendo diminuir o outro diminuindo às vezes com coisas que não são verdadeiras. Então eu acho que tem que partir e fala a verdade, foi assim, foi assado. Certo. Por exemplo, na outra entrevista ele deixou clara a questão da dívida, foi bem esclarecido, eu achei. O Cuica, e nessas eleições vem sobre... Uma vez, eu acredito que ainda um pouquinho MDB e PP, como você falou, os partidos principais. Mas há um crescimento de outros partidos. Fala-se do novo PSDB, né, uma nova reestruturado, enfim. O PSD também vindo com caras novas, nomes novos, né? Como é que você vem assistindo a ascensão desses partidos, que o PT fez parte disso, desse crescimento, dessa terceira via ou essa alternativa diferenciada? Eu particularmente acho que em Uruçanga eu acho que é a única cidade da ANREC que nunca mudou as duas siglas, sabe? Ficou sempre MDB. Claro, o PP mudou, o PP foi PDS, PPR, PP... Arena, que seja, mas aquele grupo, né? Então, a Uruçanga é a única cidade que não mudou, só para ver como a nossa cidade é conservadora. Né? Mas assim, eu acredito só quando quebrar um enfraquecer, aí vai entrar o outro. Porque enquanto os dois estiverem fortes, eles não cedem e aí não abre espaço. Só que assim, na prática, são as pessoas da cidade. Mesmo que tu vá, criou uma outra via... É pessoas da cidade. Vai ter uma mudança. Não, aí é mais discurso. Na prática, são pessoas da nossa cidade. São giro de cadeia. Então, o Uruçanga, em termos de Estado e até de país, eu acho que a gente não pode reclamar. A gente nunca teve grandes escândalos, né, nas administrações públicas. Então, o que só tem que parar é esse radicalismo de desfazer amizade, se eu estou no grupo de amigo, adiciona só quem é de um lado, quem é do outro não adiciona, faz uma janta, convida do outro lado, já não convida. Tem isso aí. Aí tem a festa na praça, Anitta Garibaldi já não vai. Se é o PP que tá lá, o MDB não vai. Se é o MDB, acho que não sei se foi a primeira vindima, eu fui uma festa, porque já me cobraram. Olha só. Então tem que parar tem que parar. Eu na época que eu fui
um encontro de prefeitos em Brasília e no caso o Johnny não podia, eu fui representando o município. Teve um prefeito de uma cidade pequena do Rio de Janeiro que ele foi bem, assim, enfático, dizendo que a cidade deles mudou depois que ele quebrou a rivalidade que tinha através do comércio, ajudando as empresas, e ele conseguiu unir a cidade, conseguir pensar assim. Eu sei que os italianos aqui não é do dia para a noite, né? Mas tem que se plantando a semente, vai ser lento isso, mas tem que se plantar isso para evitar esse problema, porque daí é um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Tem que puxar juntos. Ô Luiz Henrique, agora falando de eleições 2020. PP vem com o Gustavo. O vice, se o Décio quiser, segundo o Gustavo, o Décio continua o legado. Se não, vai buscar uma outra alternativa. MDB, Stella, Vanderlei, Johnny Felipe, também está à disposição, o Vânio Comim, né? Teve a saída do Totinho, que também era um pré-candidato. PSD vem com Rodrigo e Nandi. Isso já vai ser lançado dia 6 de fevereiro. PSDB tem o Marquinhos à disposição, acredito que o Braz Cizeschi também. Como é que tu tá enxergando esse quadro aí? Teremos uma alternativa ou ficaremos os dois partidos com coligações e afins? O Marquinhos já tá no PSDB? Pelo menos já tá fazendo algumas tratativas, né? Tá, mas assim, ó. Eu particularmente acho que tem duas candidaturas claras, né? A do Gustavo e a da Stella. A Stella é candidata. Bom, ela veio pro MDB para isso. É os dois candidatos, isso está claro. Eu acho que só falta definir o vice. Não teremos uma alternativa, você acha? Não acredito. Porque quem faz essa experiência não gosta e volta. Já fizesse, né? Eu fiz, mas eu fiz ciente que era difícil. Dei a cara a bater pro partido e eu podia ir para uma reeleição de vereador com chances reais de reeleição, que tinha uma pesquisa que demonstrava que eu seria reeleito. Mas pediram, dei a cara para bater, foi uma experiência. Fiz em torno de 7% dos votos. PT, eu e o meu amigo Beto Vendramini, pouco recurso. Na sola de sapato e os vereadores nos ajudando, né? Então, e chega no final o voto útil, né? Aí some o do terceiro. Na última eleição, o Rodrigo, tem uma empresa com bastante funcionários, PSD, que não é um partido que tem a rejeição. O vice também era uma pessoa já no meio político, que era o italiano. Também ficou naquele 7%. Tá entendendo? Então, ali parece que é o teto da terceira via. Então... A nova geração não tá querendo mudar essa... Não. Eu lembro, assim, não vou citar nome, mas tem muita gente que na faculdade de Florianópolis fazia federal lá, era de esquerda lá, sindicato, pinchava, fazia tudo. Chegava no sangue, eu votava no 11. Tá entendendo? Tem essa questão. Tem a questão ideológica, mas aqui eu estou aprendendo o que é alienação parental, mas agora a alienação política, aqui no Sanga tem, e de pequenininho. A pessoa já, ela eu não tenho partido, mas não gosto do PMDB. Eu não tenho partido, mas no PP eu não voto. Tá entendendo? Sim. Então só tem que quebrar isso. Porque a gente percebe, tem pessoas que me odeiam, não me conhecem. E não gostam e nunca conversaram comigo. Como tem gente que com relação assim, por exemplo, ao Gustavo, já tem uma antipatia natural porque não é no partido dele. Então tem que parar com isso aí, sabe? Tem que ir nessa fonte. Mas é difícil, cara. Cidade eu pequena, sei que é difícil, mas tem que parar. Se abrir a mente, tem que explorar toda a semente para ir. Eu acho que o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente municipal, que a gente fala, eu acho que é necessário e fundamental isso mudar. Eu converso com algumas pessoas da nossa geração, do nosso ciclo de amizades, que eles têm essa mesma linha de raciocínio. Na hora que chega lá na caixinha aqui, ó. Eu tive um caso de um amigo meu, hein? Ele assim, eu votei em ti, mas com remorso, com medo de o voto tá ajudando o outro lado. Então você dava o voto, mas se esse voto meu fizer diferença, então isso é forte. E como eu falei, o problema é que já vem de pequeno.
Então, assim, ó, nós temos que abrir a cabeça dos nossos filhos e depois eles vão abrir dos filhos deles, que vai ser os nossos netos, para ir mudando. Isso é fundamental na maioria dos casos. E aí, vamos lá, né? Eu tenho falha nisso também, não vai ser eu que... Sim. Eu também tenho as minhas falhas e também tenho meus erros. Então, mas eu quero dizer que isso tem que ser quebrado aos poucos. Pelo menos levantado o assunto para discussão. E depois eu vejo assim também, para quebrar isso, a alternativa que está lá diferenciada, ela tem que dar uma credibilidade, tem que dar uma segurança. Não, eu vou votar neles porque também não adianta vir uma alternativa qualquer. Sim. Que também não te dê essa segurança, né? Que hoje... Mas, Luiz Henrique, agora... Só te interromper. No Estado, as pessoas mudam. Federal, eu cansei de ouvir em Uruçanga... Por exemplo, Carlos Moisés... está sendo muito criticado, gestão colocada na discussão se é boa ou ruim, embarcou numa onda, as pessoas, não, vamos votar, vamos mudar, vamos tirar, e não está sendo feliz. Mas assim, ó, então, no Estado as pessoas mudam, no Nacional muda. Eu cansei de ouvir, nos períodos que o Partido dos Trabalhadores era bem votado no Nacional e no Uruçanga, o pessoal assim, ó, eu voto no PT. Mas daí no município, entendeu? Então, é que aí é a realidade local. Sim. Então, isso... talvez se passasse o projeto da candidatura avulsa, que as pessoas votarem até... Porque hoje muita gente vota em pessoas, mas às vezes começa a quebrar, a diminuir as forças dos partidos. Uhum. Não sei até que ponto isso vai ser bom ou ruim, mas a gente tinha que passar por essa experiência. Tinha. Até para algumas pessoas... entrarem e elas fazerem o projeto e as pessoas acreditarem nela porque muitas vezes tu é podado no partido. Ok. Uhum. Aí tem a discussão, a candidatura avulsa vai favorecer só quem tem dinheiro, mas não, hoje não, né? Certo. Não falaram que o Bolsonaro ganhou com 12 segundos de TV? Não, e pagando só a rede Wi-Fi, né? Eu muitas vezes pegou do hospital que ele estava. Então, assim, isso hoje a rede social ela possibilita isso. Uhum. A pessoa ir longe. E as redes sociais... A custo zero, né? E as redes sociais do Luiz Henrique, quando estava na gestão, era bem ferrenho ali, né? Eu cansei de... Respondia a todos, né? Assim, mas a gente cansa. Só que assim, aí a gente via, né? A gente fazia alguma coisa boa, quem era contra ficava aquele silêncio. Aí ficava só atrás do topo. Quando errava... assim. Luiz Henrique, pra gente finalizar essa entrevista, esse bate-papo que eu daria para ir horas e horas, eu quero que tu faça uma avaliação da tua gestão, Luiz Henrique político, homem, né, dentro da política, e como é que foi? Qual a sua autoavaliação na sua participação na vida pública? No início uma pedra bruta que vai lapidando com o tempo. Tu aprendeu bastante? Aprende, né? Eu era, né? Talvez assim, não sei se a palavra é radical, afoito, que é normal, né? Com a juventude, né? Então tu vai lapidando, apanhando, aprendendo. Às vezes eu fiz críticas, algumas coisas exageradas, né? Com certeza ofendi algumas pessoas, né? Então é natural isso. E tu vai aprendendo. E tu foi ofendido também? Também bastante. Então, eu acho que eu melhorei, assim, com um tempo. E tu vê que, às vezes, o diálogo, né, tu constrói mais do que, às vezes, bate. Às vezes tu bate e não resolve. Às vezes, dialogando, resolve. Então, eu acho que eu fui uma pedra que foi melhorando, né? E tá longe, né? Como pessoa, como ser humano. Ninguém, né? A gente vai estar sempre melhorando. Agora, eu acho que fundamental, tá? Que eu digo, assim, tanto com relação ao nosso período, como a administração atual, o importante é a seriedade. Porque a boca pequena corre. Como tu fala, a boca pequena falou, ele é chato, ele é brigão, ele não sei o quê, falava que o Johnny é exibido. Tá, mas não falo da seriedade. Para mim isso é importante. Que é fundamental, isso né? é importante, tá, entendeu? Então assim, a boca pequena, todo mundo sabe quem é quem. Então a verdade ela aparece. Então assim, o que eu peço, né, é que os nossos administradores trabalhem na linha da seriedade. Eu sei que todo mundo vai fazer o máximo, até para quem tá... Ninguém sai de casa para errar, né? Todo mundo quer fazer o máximo para acertar. Então, aí vai das circunstâncias de cada momento econômico,
aí é a realidade da circunstância, mas a pessoa faz o máximo que ela pode. Então eu não vou assim questionar a administração, porque ela tentou fazer o máximo dentro da circunstância que tinha no momento. Então, assim, ó, eu respeito bastante ex-prefeitos, porque eu sei como é difícil estar ali, sabe? Certo. Então, eu acho que o mais importante é isso, é seriedade com o dinheiro público. Eu sei que a pessoa vai fazer o máximo, mas o que não pode é o quê? Tá fazendo coisinha escondida, fazendo rolo, querendo pegar o dinheiro da prefeitura. Eu saí mais pobre. Porque eu particularmente tinha mesmo, porque eu tinha um prejuízo financeiro pela escolha do cargo, né? Que aí eu perdi algumas coisas da justiça. Então eu entrei sabendo que ia ter prejuízo financeiro. Então eu acho que o importante é isso. Ó. É estranho assim, ó, aquela cidade, aquele cara saiu, ficou mais rico do que estava antes. Ele aumentou os bens. Ou está indo para a política porque ele não estava bem no negócio dele. Ou ele não tem emprego, não tem profissão, está ali. Não, a pessoa tem que ir, não, eu estou indo porque eu quero fazer o melhor possível para minha cidade e de forma correta, né, com honestidade. Perfeito. Então eu acho que é isso que é o principal, né, do homem público. Então eu acho que eu sempre trabalhei nessa linha. Se o Gustavo precisar de uma opinião e ajuda, pode contar com o Ica. Não, quem sou eu, né, mas isso inclusive, Angel, que tu falou, lá no início, nas primeiras, quando ele fez a transição, eu disse isso pro Gustavo, liguei para ele logo que ele assumiu. Eu fiz isso umas 2, 3 vezes, mas claro, aí talvez tem, né, questão partidária, eu nunca teve essa conversa, mas eu certamente, mas claro, hoje ele já está mais experiente até que eu, porque ele está com a caneta na mão, ele vive dia a dia, né? Claro. Mas sempre é bom ouvir alguém, né? Com certeza. Cuica, obrigado, meu irmão, receber a gente, parabéns, bela casa, belo ambiente. Vamos ter que fazer um negocinho pra calma, sinuca, pra nós falar um pouquinho mais de política, mais nos bastidores. Pode vir aí traz a carne. Ah, beleza. Obrigado, cara. O Papo Aberto está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o Luiz Henrique Martins do Cuica. Que papo bom. E vai render, hein? Só digo isso. Acompanhe nas redes sociais, porque nós não temos ainda, porque o Danilo não fez, né, Danilo? Tem que fazer as redes... Não, mentira. Acompanhe no YouTube, pelo canal. Bota lá. Papo Base, você nos encontra, se inscreva, dê um like, comente e também acompanhe pela Rádio Marconi, pelo site no www.radiomarconi.net. Imagens e edição Danilo Anastácio, eu no comando e a gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá.